Olá, bom dia. Deus abençoe sua quarta-feira. Vamos para a nossa devocional de hoje, que tem o tema Um Encontro com Jesus. E você sabe que esse é o melhor dos encontros. Se você já teve, que você se lembre do dia que você se encontrou com Ele. Se ainda não, hoje pode ser o dia marcado pelo Senhor para você ter esse encontro com Ele. Então fique ligado na devocional. Amém. Todos aqueles que tiveram encontro com Jesus mudaram a sua vida, É né? verdade. Nós temos vários relatos na Bíblia, né? Mulher samaritana, a mulher adúltera, Sim, o jovem rico. Alguns mudaram aceitando o que o Jesus dizia, né? Outros sim. recusaram, né? Você se encontra com Jesus e mude a sua história. Amém. Seja muito bem-vindo às nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok e no nosso canal do YouTube, que inclusive eu te peço para você se inscrever e curtir lá, comentar, porque isso ajuda a plataforma a indicar a devocional para mais pessoas, para que a palavra do Senhor avance, né? Então, seja muito bem-vindo e vamos para essa devocional. Eu fiquei Vamos. já entusiasmado aí com esse título. Amém. O encontro com Jesus, a frase é: deixe para trás aquilo que o mantém escravo de você mesmo. E o texto base é de Marcos. Marcos 10, 49 e 50. Mais um que se encontrou com Jesus e teve sua vida transformada, que foi a cura do cego de Jericó, texto bem conhecido. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou. Vou ler o 51. O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Amém, amém. Então vamos lá. Certamente em sua cidade há moradores de rua, pessoas que se encontram em um estado de extrema vulnerabilidade social e que acabam caminhando sem rumo por estarem dominadas por problemas ou vícios que acabaram cegando as esperanças de um futuro melhor ou de dar a volta por cima. Bartimeu vivia nessa condição. Uma capa, possivelmente suja e mal cheirosa, era sua casa, um refúgio improvisado para buscar algum conforto e abrigo. Antes de se aproximar de Jesus, Bartimeu toma uma decisão radical. Ele se livra da sua capa e vai na direção de Jesus. Gosto de imaginar essa capa como sendo os nossos pecados, medos, vícios, ídolos, ou seja, tudo que afasta uma pessoa de Jesus. Essa capa simboliza aquilo que, apesar de ruim, nos concede alguma sensação de conforto e aceitação, mas que na realidade precisa ser lançado fora para que possamos mudar de vida efetivamente. Bartimeu compreendia que precisava deixar para trás sua identidade distorcida e seguir na direção de Jesus. Com isso, quero levar você a refletir a seu respeito. O que tem mantido você preso em uma vida contrária à vontade de Deus? Seria um vício, relacionamentos, amizades, pecados? Convido você a fazer uma análise sobre aquilo que pode estar impedindo você de viver plenamente em Cristo. Porque, ao decidirmos lançar nossa capa e seguir em direção a Jesus, tudo muda. A cura, libertação e transformação completa para a sua vida. Mas para isso, é necessário tomar uma decisão. Saiba que Jesus está de braços abertos para mudar a sua história. Que lindo! Uma nova perspectiva sobre esse texto. A gente lê o texto, a gente sabe que Jesus estava ali disposto a curar o cego. É interessante a pergunta que Jesus faz para o cego Bartimeu, né? O que você quer que eu faça? Lógico que ele quer ser curado, mas o autor aqui coloca luz sobre a capa. E o texto fala isso, não é, amor? Você pode ler de novo? Jesus parou e disse: chame o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. É isso.
Ele já se desvencilhou daquilo que marcava a sua vida antes de Jesus. A capa era a sua casa, era o seu aconchego. E eu gosto sempre de lembrar que Jesus muda as nossas vidas por completo. Quantos relatos de Jesus curando cegos, coxos, pessoas que, pela sua condição física, à época, viviam pelas ruas, não tinham como se sustentar. E a partir do momento que Jesus traz a cura física, a espiritual, a social também vem junto, porque a pessoa passa a ter uma nova perspectiva. Então, naquele encontro, a primeira coisa que ele fez foi se desvencilhar daquilo que marcava, chancelava a sua vida antes de O Jesus. interessante é que a presença de Jesus é tão potente, né? Que ele nem tinha conversado com Jesus e já deixou os pecados de lado, né? É isso. Então, você vê como é que o poder da presença, né? Essa presença que enche as nossas vidas, Jesus não tinha nem começado a conversa com ele e já foi deixando o pecado. Muito, muito impactante esse texto. Verdade. Essa capa ela vai representar aquilo que te afasta de Jesus. Essa capa ela vai representar aquilo que faz a separação entre você e o Senhor, aquilo que está impedindo você de chegar perto do Senhor, aquilo que está impedindo você de ver o Senhor. Aquela capa, ela marcava a vida antiga daquele cego. E a primeira coisa que ele fez foi jogar aquilo para longe. E já fica uma grande reflexão. O que tem te impedido de estar perto, de conversar com Jesus, de se encontrar com Jesus? Já lança fora, porque o Senhor quer te fazer uma pergunta, como ele fez para esse cego. Ele vai tocar na sua ferida, ele vai tocar na sua questão mais forte, e ele vai querer agir ali, que você possa estar preparado, como esse cego, para esse encontro com Jesus. Você vai precisar abandonar algumas coisas. E aí, isso tem, olha, o encontro com Jesus tem a ver com renúncia. Não tem jeito. Você vai precisar renunciar e abandonar algumas coisas que te prendiam à sua vida antes dele. E se você está com ele, é uma outra perspectiva, se você está com ele, mas continua agarrado na capa, está errado. A capa, ela marca a sua vida antes de Jesus. Solta essa capa em nome de Jesus e vamos viver o novo de Deus. Que manhã linda e poderosa. Amém. Não tem muito aqui a acrescentar, mas eu gosto sempre de falar que o nome Cristo, a pessoa Cristo, né? Jesus, o Cristo, ele dividiu a história, né? Sim. A contagem dos séculos mudou com a presença de Jesus aqui na Terra. Os séculos foram contando regressivamente até o nascimento de Jesus e depois, a partir daí, de forma progressiva. Então, Jesus dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. E ele quer dividir essa história. Amém. A sua história de vida precisa ter um AC e um DC. Amém, né? é isso. Então, que você aceite isso, né? Aceite esse encontro. E seja como cego, como a mulher adúltera, como a mulher samaritana. Que esse encontro mude algo na sua vida. Seja física, seja principalmente espiritual, porque vai te conduzir à vida eterna, como aquele ladrão na cruz, né? Lá no finalzinho da vida dele, um encontro assim, quase inusitado, né? Ali os três morrendo, mais um ali, que estava ao lado de Jesus, ele optou a aceitar aquela presença ali. Mesmo Cristo ali naquele momento de dor, de pecado que ele se fez por nós, ele não deixou de ser o Cristo, né? Aleluia. Deus. E aí é um grande exemplo que ele era Deus também. Então ele mudou a história daquele homem para sempre, né? E foi levá-lo para o paraíso. Então, tenha esse encontro com Cristo. E aí você foi me lembrando de pessoas que tiveram encontro com Jesus. Aí você falou da mulher samaritana, que ela deixou o seu cântaro.
Depois do encontro com Jesus, ela deixou lá seu cântaro e foi falar de Jesus às outras pessoas. Mateus, quando se encontrou com Jesus, largou a chave da coletoria, deixou lá de ser cobrador de impostos e foi seguir Jesus. Pedro e Tiago deixaram a rede cheia de peixes e o barco, deixaram e foram seguir Jesus. A gente sempre precisa deixar a nossa capa. Sempre vai precisar. E aí tem um contraponto do jovem rico que não quis Que não deixar quis deixar. as suas riquezas, né? Precisamos renunciar. É uma decisão. É uma decisão. Que hoje você se encontre com ele, largue a capa e se jogue nos braços dele. Se você já se encontrou, mas a capa está agarrada aí, tenha essa coragem de largar a capa. E se você já está nessa nova vida com Cristo, compartilhe essa devocional com alguém que precisa ser impactado por essa palavra hoje. E que o Senhor encontre muitos no dia de hoje através dessa devocional. Vamos orar por isso? Vamos orar. Senhor, obrigada pela sua palavra que é viva. E cada vez que a lemos, tiramos lições preciosas. Obrigada pela vida do pastor Júnior, que fez essas devocionais que hoje nos alimentam de forma poderosa e nos fizeram ver que precisamos largar tudo aquilo que nos prende à nossa vida antes de Cristo, para vivermos uma nova experiência de vida com o Senhor. Senhor, encontre pessoas hoje, encontre corações sedentos hoje e reescreva histórias e que muitos, ao ouvirem essa devocional, decidam largar a capa e seguir com Cristo em novidade de vida. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe. Viva esse encontro com Jesus. Uma ótima quarta. Aguardamos vocês amanhã, quinta-feira, para mais uma devocional. Um abraço a todos. Beijo.